Olá, como vão, torcida colorada, colorados e coloradas? Bom, falar um pouco de Inter, que é o que a gente ama, e primeiramente saudar a vinda do Maurício. Acho que é um bom jovem, por mais que a gente tenha um muito bom jovem que desgraçadamente vai embora, que é o Cezinha. Era um meia de habilidade, um meia capaz de ajudar muito o Internacional. Se o Kudê quisesse fazer uma mudança para um segundo tempo, quando o time não está funcionando, como foi o caso no jogo contra o horroroso Corinthians, tinha que ter utilizado o Cezinha. Poderia ter utilizado o Cezinha, bem dizer. Outra coisa é que a gente tem que aprender a usar os nossos jovens e valorizar os nossos jovens. E o Kudê, bem que ele pode potencializar esses jovens, porque é algo positivo tu potencializar os teus jovens. A gente tem Léo Borges e Lucas Mazetti, esquerda e direita. Muito bem, o Mazetti poderia entrar no lugar do Arthur, quando fosse o caso, e o Léo Borges na do Wendel, ou o Léo Borges poderia até ser titular, porque ele tem capacidade para performar dessa maneira. Outra coisa é o Peglow. O Peglow, ele tem que ganhar mais quilometragem, mais rodada, tem que dar confiança para o atleta jovem, porque a gente vê o trabalho do Ajax, por exemplo. O Ajax ele chegou a uma semifinal de Champions e jogando bem contra o Tottenham, foi no detalhe que o Tottenham conseguiu ir para a final. Eles utilizam os jovens e tentam potencializar o jovem. Eles contratam muitos jovens também dos mais variados países. O Kudê tem que aprender a valorizar os nossos jovens. Claro que a gente tem que colocar que veio o Maurício, mas é bom, o Internacional deveria ir atrás do Nacho, talvez do Campas, ou do Servi. O Internacional tem que buscar alternativas, porque a gente precisa de um meia habilidoso. O Campas seria perfeito, porque o Campas ele é muito habilidoso, ele pode chutar a gol, ele chuta muito a gol. Isso é necessário, porque quando a gente pega uma defesa, uma retranca assim horrorosa, que nem aquela retranca maldita do Corinthians, aquele antijogo horrível que muitos times que são medíocres fazem, tu tem que chutar. Foi medíocre o que a gente fez, foi um papelão, e quem acaba pagando o preço caro é a torcida colorada. A torcida colorada que acaba ficando amargurada em esperar ver um jogo. Faz um jogo muito bom contra o Flamengo, poupa a maioria do time titular contra o Atlético Goianiense para nos mostrar aquela porra daquele jogo horrível, que não fizeram merda nenhuma. O Kudê não teve muitas responsabilidades, bem dizer, mas ele tem que ver que o Cuesta não tá dando. Ele tá muito enfeitado, ele erra todas as tomadas de decisão dele, e aqueles erros fundamentais causam danos irreversíveis por vezes. Até porque a gente, quando sai atrás do marcador, a gente não consegue virar. É incrível a pecha maldita que a gente tá tendo esse ano. A gente tem que também fazer as nossas oportunidades, ser mais assertivo, porque às vezes a gente vai ter uma chance ou duas chances, tem que guardar, porque se não guardar a gente vai tomar uma bola atrás e vai acabar dando a possibilidade de que adversários ruins, medíocres, horrorosos como o Corinthians ganhem da gente. Foi lamentável o que aconteceu. Claro que a direção tem que trazer pelo menos mais 2 contratações, talvez até 3. Caso
o Cudê precise de um outro zagueiro, porque o Cuesta ele tem que fazer um recondicionamento técnico e talvez físico, porque ele está atrasado em determinados lances, os botes ele está dando errado e o atacante passa por ele. A outra coisa é o Zé também. O Zé, pelo menos o Zé, quando ele faz aquela saída, ele consegue dar um passe assertivo, onde a bola consegue ir com uma rapidez boa pro meio de campo, onde o meio de campo trabalha e às vezes cria situações interessantes pra gente fazer gol. Mas o Zé também tá mal, tá errando o bote, às vezes ele chega atrasado em determinados lances, não tá fluindo legal como deveria ser. O Internacional deveria tentar um investidor. Será que o Sonda não consegue fazer uma composição com o time, por exemplo, o Tolima, dar uma porcentagem boa para uma futura venda, pegar só a metade, tentar fazer um negócio que seja lucrativo para os dois times. A gente tem que fazer alguma coisa, porque o Campas, Serve e Nacho são jogadores que mudam o time, arrumam o time. E os únicos erros que eu vejo no Cudê foram ter demorado colocar o Yuri Alberto, porque o Yuri Alberto a gente tava nítido que não era jogo pro... O Thiago Galhardo estava apagado, não estava fazendo nada, ele tinha sido suplantado pela marcação, e o Yuri Alberto ia dar uma dinâmica diferente. Ele é jovem, ia estar com um vigor assim bem em cima, porque ele ia conseguir, de repente, uma coisa que o Cudê falou que é verdade, é que por muitas vezes quando aquela postura agressiva, aquela postura onde não deixa o outro time iniciar a transição, cansa. E aí para fazer as trocas, ele por muitas vezes não tem muitos jogadores daquela mesma característica, tipo o Patrick ou o Galhardo, trocar, mas até tem, dá para colocar o Nonato, o Praxedes, daria para colocar os jovens Lucas Mazetti e Léo Borges para dizer, fiquem com intensidade, cruzem, não tenham medo, vão para cima, tentem a jogada individual, sejam terminal nas jogadas. Mas só que às vezes o técnico tem que tentar fazer uma diferente dinâmica daquela do time titular, porque por vezes o time titular ele tem já um modo de jogar bem fixo e já bem delineado. Talvez a gente mudando as peças tem que tentar adaptar da melhor forma para que a gente possa exercer pelo menos algo parecido do que o time titular faz, porque esses reservas têm condição. A direção, repito, fez muito bem em trazer o Maurício, uma boa opção, mas um jogador fundamental que a direção devia se empenhar é no Campas e talvez mais um meio-campista e um zagueiro, para o time ficar bem fechadinho, bem apto para poder ganhar outros grandes triunfos, e para que a torcida colorada não fique sofrendo vendo a postura. Tirando o Patrick e o Edenilson, foi de dondocas, de princesinhas. Ridículo o que aconteceu no sábado.